Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Por essa causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, a graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, ainda na Tua presença oramos ao Senhor e pedimos que nos auxilie, Senhor, no compartilhar da Tua palavra, Senhor, no meditar na Tua Escritura, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós meditaremos nessa noite sobre o texto, sobre a frase que está no versículo 8, onde diz que o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele, desde o capítulo 1, ele tem trazido grandes revelações, grandes mistérios. Na verdade, toda a grandeza de Deus é esclarecida, é trazida aos Efésios e a todos os filhos de Deus nessa epístola. E ele chega aqui no capítulo 3, ele vai então dizer que a ele foi incumbido, a ele foi dado essa graça de falar, de pregar aos gentios sobre essas insondáveis riquezas de Cristo. Nos capítulos anteriores, e aí nós lemos aí no capítulo 3, que ele diz que outrora não foi revelado. Outrora isso estava guardado, estava oculto, mas agora foi dado a conhecer, tanto aos apóstolos quanto aos profetas. E ele diz então que os gentios são co-herdeiros da mesma graça, né? São membros do corpo de Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios foram colocados em um só corpo, estão debaixo do mesmo Deus, pertencem à mesma família. Os gentios outrora, eles não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte da comunidade de Israel, como diz aí no capítulo 2. Eles eram separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora foi revelado o mistério. E foram colocados então juntos, tanto judeus quanto gentios. Todos agora fazem parte da família de Deus. E o apóstolo diz que ele foi constituído, pela graça de Deus, ministro deste evangelho para os gentios. Enquanto alguns pregavam para os judeus, o apóstolo Paulo, desde o seu ministério, o início do seu ministério, ele se dedicou, ou foi separado por Deus, conforme Atos 13, pelo Espírito Santo, juntamente com Barnabé, e saíram pregando os evangelhos. Saíram pregando o evangelho em cidades não gentias. Sim, pregaram nas sinagogas, pregaram em vários lugares, pregavam para os judeus, mas ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Ele então fala isso no versículo 7, sobre esse chamado, e no finalzinho do versículo 7 ele fala assim, segundo a força operante do seu poder. Isso foi o que veio sobre o apóstolo Paulo, essa força operante do poder de Deus sobre ele e sobre todos os que creram
ele especificamente, no chamado do seu ministério apostólico, ele como pregador, apóstolo, mestre, como ele diz a Timóteo, foi encarregado disso, separado para esse fim. E ele então diz aí no versículo 8 que ele é o menor dos santos, foi dada essa graça de anunciar aos gentios, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele então é um ministro do evangelho. Ele teve revelação da parte de Deus. Ele foi chamado, como ali aquele texto, no próprio livro de Efésios, no capítulo 4, ele fala que quando Cristo subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. E alguns dons eram para homens apóstolos, homens profetas, homens evangelistas, homens pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que os filhos de Deus cheguem à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura da medida da plenitude de Cristo. Ele foi constituído ministro do Evangelho, teve essa revelação da parte de Deus, teve um chamado. No caso de Paulo, como dissemos, foi para os gentios que ele foi chamado. E entendemos pelas Escrituras que esse chamado não foi uma profissão. O ministro do Evangelho, segundo as Escrituras, não é uma profissão. Não é como uma família onde um pai tem 3 filhos ou mais filhos e o primeiro quer ser alguém que trabalha no exército. Agora eu vou me ingressar no exército e um desses filhos ingressa no exército. O outro filho quer ingressar na marinha e entra para a marinha. O outro filho quer ingressar para a aeronáutica. Aí o último, o caçula, ele quer ser ministro do Evangelho. Então ele se candidata a ministro do Evangelho. Não, o ministro do Evangelho, o pregador, o separado segundo a Escritura, ele é separado pelo próprio Deus. A salvação, ela vem a nós pelo próprio Deus, segundo a força operante do seu poder, conforme diz o apóstolo aí no versículo 7, essa graça, de Deus foi concedida a ele, essa força, esse poder foi dado a ele tanto para a salvação e também para ele se tornar um ministro do Evangelho. Não é uma profissão, não é alguém que é separado para, de repente, trazer entretenimento para o povo. O ministro do Evangelho não foi feito para isso. Os servos de Deus, os pregadores, não foram feitos para isso, para ensinar jogos, entretenimento para os jovens, de repente visitar os idosos, fazer isso com os idosos. Não, isso é uma caricatura do Evangelho, ou uma caricatura do ministro do Evangelho. Não, ele foi chamado como um arauto, como um pregador das boas novas. Esse é o papel do ministro do Evangelho. Paulo diz sobre isso, pregador, apóstolo e mestre, é ensinar a Deus em si mesmo, ensinar a Deus ou sobre Deus as pessoas, falar sobre a santidade de Deus. Paulo escreve, ou melhor dizendo, ele fala no livro, Lucas escreve a respeito dele no livro de Atos que ele esteve em Éfeso e não guardou, ele falou todo o desígnio de Deus para os efésios, tudo o que concernia a Deus, ele falou para os efésios quando ele esteve ali no meio daquele povo. Então o pregador, o ministro do Evangelho, ele faz isso, ele traz Deus ao conhecimento do povo. Ele traz Deus dos céus para a terra, para o conhecimento do povo. Ele vai falar sobre a soberania de Deus, sobre o próprio Deus em si mesmo, quem é Deus. Ou também ele vai falar sobre o único meio de reconciliação que Deus fez para que o homem se aproximasse de Deus. Vai falar do próprio Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Ele vai falar sobre a qualidade dessa vida que o cristão tem agora com o próprio Deus, no relacionamento com Deus, no relacionamento com Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. E vai pregar também, vai anunciar qual foi o desejo de Deus, o que tinha no coração de Deus a respeito da vida para a humanidade. Esse é o chamado. Este é o trabalho do ministro do Evangelho. Esse é o trabalho do pregador do Evangelho. Não para entreter as pessoas, não para amenizar a situação em determinadas localidades. Não, pregar o Evangelho, as boas novas da salvação que se encontram em Jesus Cristo. Isso é o que deve fazer o ministro do Evangelho.
Então, quando Paulo fala sobre essa força operante do seu poder, veio sobre ele. É isso que atua nas pessoas para a conversão, isso atuou nele para a conversão, para o apostolado, isso atua em nós, na nossa caminhada cristã, na nossa santificação, até o nosso encontro com o Senhor, essa obra do Espírito Santo sobre cada um de nós, porque essa força operante do seu poder não é, como Paulo escreve aos Coríntios, aquela sabedoria humana, não é comparado àquela sabedoria humana que muitos têm, que de repente traz certo conforto, certo consolo às pessoas. Não, é totalmente oposta à sabedoria humana. É a mente do Espírito Santo, é o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a obra do Espírito Santo por meio do ministro do Evangelho. Interessante que Paulo, depois de falar sobre isso, que ele foi constituído ministro, conforme essa graça, ele se diz o menor de todos os santos, ele então vai falar sobre essas, ou melhor, ele vai falar que essa graça foi dada a ele, de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Que frase! Que é como se o apóstolo tivesse colocado a emoção a falar dessas insondáveis riquezas de Cristo. Uma frase sublime, é uma afirmação latente, poderosa. O pregador, o ministro do Evangelho, ele deve se ocupar com isso, com as insondáveis riquezas de Cristo. Ele não deve procurar entretenimento dos seus ouvintes. Ele deve estar ocupado com as insondáveis riquezas de Cristo. O pregador do Evangelho, ele não está ou não foi chamado para falar sobre assuntos comuns, eventos comuns. Alguns dizem, por que ficar estudando as epístolas do Novo Testamento? Por que ficar estudando o Sermão do Monte? Por que ficar estudando sobre Daniel e tantos outros livros? Por que não tentamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre os acontecimentos mundiais, sobre terremotos, sobre guerras, sobre epidemias, sobre mortes? Vamos tentar falar dessas coisas para amenizar as situações desses povos? Não, o pregador não foi chamado para esse fim. Não deve se ocupar com esses eventos comuns. Ele não deve estar envolvido em problemas internacionais, em problemas políticos, em problemas econômicos, em problemas industriais. Não, ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que não procurou saber dentre os coríntios nada a não ser Cristo e esse crucificado. Esse era o assunto, porque a crucificação faz parte das insondáveis riquezas de Cristo. É um mistério do próprio coração de Deus trazer o seu filho ao mundo e crucificá-lo. Isso faz parte das insondáveis riquezas do próprio Deus, do próprio Cristo. Não é função do ministro do Evangelho, então, essas coisas que citamos agora há pouco, dizer o que o governo deve fazer, o que o governo não deve fazer, falar sobre o que o governo fez e não fez. Não, esse não é o chamado do pregador, do ministro do Evangelho, do anunciador, do arauto da palavra do Senhor. Alguém poderia dizer, mas os profetas do Velho Testamento, eles falavam para os reis, para muitos reis, sobre o que eles deveriam fazer e não fazer. É verdade, mas aquela nação era a nação de Deus, era a nação de Israel, um povo separado, um povo chamado para anunciar as grandezas de Deus. E aquele povo então pervertendo, deixando os caminhos do Senhor, os profetas enviados pelo próprio Deus iam até aquele povo, aqueles reis, aquelas mulheres, aquele povo que se desviou do Senhor. Sim, falaram aos reis, pois se tratava da nação separada por Deus, sim, é a incumbência deles. Mas quando nós abrimos o Novo Testamento, nós não vemos os apóstolos, nós não vemos os discípulos, por exemplo, né? Os discípulos, os apóstolos, darem palpite aos governantes, aos reis, aos governadores, aos césares. Não. O apóstolo Paulo não mandou um comunicado, um memorando, alguma coisa, uma carta, olha, Nero, a região de onde lá? A região da Judéia está passando por necessidades.
entre por ali com alguns recursos na área da saúde, tratamento de água. Não. O ministro do Evangelho, ele fala das insondáveis riquezas de Cristo. Não é tarefa do ministro do Evangelho, diz o apóstolo, ou aprendemos no Novo Testamento, falar sobre moralidade pública, sobre ética. Isso os fariseus fizeram. Isso o povo o judeu fez. Os filósofos falaram sobre ética. Os judeus falaram sobre moralidade. Tantas escolas de ensino naquela época falaram sobre isso. Mas esse não é o papel do pregador da palavra. Não é tarefa do ministro falar sobre religião, nem mesmo sobre religião. Religião tem as suas seitas que falam, o judaísmo falava sobre isso, o islamismo fala sobre isso, o catolicismo fala sobre isso, sobre como você viver uma vida piedosa. O que fala o ministro do Evangelho? Diz o apóstolo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Paulo prega? Insondáveis riquezas de Cristo. O que o cristão deve pregar? As insondáveis riquezas de Cristo. Paulo como que vibrasse de emoção a falar sobre isso. O que temos em Cristo, o que recebemos, primeiramente recebemos Ele, o que recebemos nele, dele, esse é o que constrange o apóstolo Paulo. E no primeiro ponto nós poderíamos dizer e acentuar que o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho traz consigo a pessoa do Senhor Jesus, o que Ele nos deu, o que Ele fez por nós. Mas percebam que é primeiramente Ele a nós. Depois as coisas que Ele fez por nós. Insondáveis riquezas de Cristo. Nada há fora de Cristo. Nada há fora dele. Em primeiro lugar, nós temos o próprio Cristo que nos foi dado. Como que ele nos foi dado? Nós sabemos disso, que o próprio Deus, ele propôs ao seu Filho vir a este mundo, no conselho da Trindade, santa e bendita, eles resolveram que o Deus Filho viria ao mundo, encarnar-se em forma humana. Ele nos foi dado, ele se encarnou, natureza humana. E com essa natureza, depois veio os seus ensinamentos, a sua vida, obras, palavras, morte, ressurreição, ascensão, glorificação, tudo. Mas percebam que inicialmente nós recebemos Ele próprio. João diz no seu Evangelho que porque todos nós temos recebido da sua plenitude, de graça sobre graça. Temos recebido da sua plenitude. Uma segunda característica, um segundo princípio que podemos extrair desse assunto é a palavra que Paulo coloca aí: insondável. O que significa essa palavra insondável? Significa que é inescrutável. Paulo escrevendo aos Romanos, dando um ensino sobre pecados, pecadores, falando sobre a vontade que ele tinha que os judeus se convertessem, que ele também era judeu. E ele chega no capítulo 11 e ele exclama, ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus caminhos, insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Insondáveis, inescrutável. O significado dessa palavra é que não se pode encontrar o fundo. Insondáveis riquezas de Cristo. Não consegue achar o término, o fim. Isso é insondável. A Petrobras lança as suas sondas para encontrar ou procurar encontrar petróleo em alguns locais do Atlântico, Aqui, a costa do Brasil. Então, a sonda chega a um determinado lugar. Então, é sondável. Mas Cristo, o Evangelho,
diz aí o apóstolo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não tem fim, não consegue encontrar o fundo. O homem natural não conseguiu por si só abranger essa compreensão. Não, o homem natural ele tentou medir o ensino de Cristo, a sabedoria de Cristo, até onde Cristo poderia influenciar os seus discípulos, a sociedade, e ele ficou limitado, porque os filósofos também tentaram fazer isso. Muitos tentaram pegar o ensino de Cristo e querer medir até onde, qual a sua extensão. Não tem como, é impossível. Da mesma forma o cristão da mesma forma, ele não consegue compreender totalmente as riquezas de Cristo. Ele vai usufruir neste mundo um pouco dessas riquezas, mas na eternidade ainda nós não vamos terminar de compreender, de aprender sobre essas riquezas insondáveis. Quanto mais Paulo caminhava, quanto mais Paulo vivia a vida cristã, mais maravilhado ele ficava com essas riquezas. Riqueza da sua graça, riqueza do seu amor, riqueza do seu suprimento, riqueza em todos os caminhos. É como que Paulo, cada hora ele pensasse que tivesse esgotado, mas tinha mais aqui, tinha mais riqueza aqui, tinha mais riqueza ali, tinha mais riqueza acolá. Opa, tem mais um outro compartimento aqui das riquezas de Cristo. Opa, tem mais um compartimento aqui de outra riqueza. Essas eram as riquezas. Paulo fala sobre elas. Insondáveis riquezas de Cristo, vários compartimentos. Essas riquezas, irmãos, não se exaurem, não têm fim, não terminam. Vejam que desde o início da igreja cristã, desde o primeiro homem que se converteu a Jesus Cristo até os dias atuais, todos eles entraram nessas riquezas, tiraram um pouco dessas riquezas, usufruíram dessas riquezas e não saiu e não mexeu em nada. É como um banco que está cheio de ouro. Um exemplo simples que me veio agora, bobo, cheio de moedas, né, de prata. E todo mundo vai ali tirando um pouco, tira um pouco. Mas não mexeu em nada. Os filhos de Deus, desde o princípio, homens e mulheres, têm extraído durante anos, durante centenas de anos, milhares de anos, e continua como se fosse o começo, essas riquezas insondáveis de Cristo. Glória a Deus por essas riquezas. Mas quais são elas? Que são essas insondáveis riquezas de Cristo? É impossível descrevê-las. Nós podemos enumerar algumas, podemos mencionar algumas delas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Opa, então nós já temos aqui algumas das riquezas insondáveis de Cristo. Cristo se nos tornou da parte de Deus, ele coloca em primeiro lugar sabedoria. Olha, uma riqueza de Cristo para os filhos de Deus, sabedoria. E essa palavra usada ali em 1 Coríntios 1,30 diz respeito a conhecimento, a entendimento. Uma das moedas, poderíamos dizer assim, das insondáveis riquezas de Cristo. Respostas, o homem tem procurado a todas as suas perguntas, desde da sua concepção, desde a sua origem em Adão. Ele tem procurado, então, respostas sobre a sua vida, para onde vou. Não era assim que os filósofos ensinavam? De onde vim? Existe Deus? Não existe Deus? Qual o fim das coisas? Existe o céu, existe o inferno, existe o pecado, existe a vida após a morte, e tantas outras coisas, tantas perguntas foram feitas pelos homens e têm sido feitas pelos homens até os dias. Os homens têm procurado respostas para as suas desilusões, para os seus problemas, para as suas necessidades. E vem o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, e faz assim com o homem. Dá a ele sabedoria, dá a ele entendimento, dá a ele percepção das coisas de Deus, porque foi o próprio Deus que fez isso conosco. Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria.
Deus que disse haja luz e houve luz. Foi o próprio Deus quem moveu o coração de Lídia para que ela convertesse, dando sabedoria, dando entendimento a ela para ela crer em Jesus Cristo. Cristo nos tornou essa sabedoria, esse entendimento. Se Cristo não nos tivesse se tornado da parte de Deus sabedoria, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo no capítulo 2 dessa epístola. Vós estáveis mortos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É o capítulo 2, é o início. Mas Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Abriu o nosso entendimento, o nosso conhecimento para quê? Para conhecer a Deus. Para, de fato, aproximar-se de Deus pela fé. Como diz Hebreus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Mas, irmãos, isso veio até nós por causa de Cristo ter se tornado da parte de Deus essa sabedoria, nos dado esse conhecimento, esse entendimento. Agora o cristão, aquele que foi salvo, aquele que creu, ele conhece, ele sabe da existência de um Deus, que existe um Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que habita nas alturas, que habita os mais altos céus, e é cercado de seres, de serafins, de anjos, de anciãos, de seres viventes que o adoram de dia e de noite. Veja que essa sabedoria veio ao cristão. Ele agora compreende que existe um Deus que é santo, 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 onisciente, onipotente, onipresente, mas que habita também nessa terra, com o abatido e o contrito de espírito que treme da sua palavra. Essa é a sabedoria, e Cristo se nos tornou essa sabedoria da parte de Deus, abrindo o nosso entendimento sobre Deus, a pessoa de Deus, que um dia nós seremos julgados pelo próprio Deus, estaremos na presença dEle, mas não somente a sabedoria para isso, mas a sabedoria para entendermos que Jesus Cristo é o seu Filho. Jesus Cristo foi enviado da parte de Deus para reconciliar o homem com Deus. O homem não tem caminho, o homem não tem desculpa, o homem está morto nos seus delitos e pecados, como dissemos, mas existe uma possibilidade dessa aproximação de Deus com o homem, do homem com Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento foi nos dado a respeito também da obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo também vem agora habitar naqueles que creram em Deus Pai, naqueles que foram feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo isso é sabedoria. Cristo se nos tornou da parte de Deus essa sabedoria. Onde temos todo esse conhecimento? Somente em Cristo. Ele se nos tornou da parte de Deus toda essa sabedoria, irmãos. Isso é uma pequena moeda das insondáveis riquezas de Cristo. Mas Cristo nos tornou tudo isso. Mas tem mais, o apóstolo diz aí, no mesmo versículo, além de Cristo se nos ter tornado da parte de Deus sabedoria, ele diz, também se nos tornou justiça. Uma outra moeda, uma outra riqueza insondável. Cristo se nos tornou da parte de Deus justiça. Veja os homens não têm como. Como se aproximar de Deus? Os homens estão envolvidos na sua pecaminosidade assustadora. O homem ele fica pensando de repente na existência de Deus, ainda que não creia de fato em Jesus Cristo, e ele se assusta. Como que eu vou me aproximar de Deus? Como chegar diante desse Deus santo? Um homem totalmente entregue à impureza, à lascívia, à prostituição, à abominação, às coisas que Deus não agrada. Mas a Bíblia diz que Cristo nos tornou da parte de Deus justiça. Quando cremos, dissemos, o entendimento veio sobre nós e agora podemos nos aproximar sem medo. Nos aproximamos cheio de fé, sabemos que não tem mais condenação para nós, pois Cristo se nos tornou a nossa justiça. Deus nos vê agora em Cristo, sem pecado, inocente. Que maravilha, que riqueza insondável. Essa a gente consegue entender, graças a Deus, mas quantas riquezas há?
nesse Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora cremos, sabemos que Ele se tornou a nossa justiça, os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões e iniquidades foram apagadas, podemos chegar diante de Deus agora como que sem pecado, inocente. Jesus se tornou o nosso advogado junto ao Pai, não é isso que diz João na sua epístola? Não temos mais pecado, zerou a nossa conta. Sim, ainda pecamos. João diz: não pequem, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Cristo nos tornou, essa é uma das suas riquezas insondáveis, justiça. Mas o apóstolo diz mais ali em 1 Coríntios 1,30, que Cristo também se nos tornou da parte de Deus a nossa santificação. Então agora eu recebi o entendimento, a sabedoria, que existe Deus, que existe o mediador, que existe o Espírito Santo, eu faço parte da família de Deus, Cristo se tornou a minha justiça, os meus pecados são perdoados, mas eu ainda peco, a natureza pecaminosa ainda faz parte de mim. Ou, como diz o apóstolo, permaneceremos no pecado, nós que uma vez para Ele morremos? De maneira alguma. Veja que Cristo então se nos tornou da parte de Deus, ou foi feito por nós, santificação. Irmãos, nós por nós mesmos, nós queremos pecar. Como o velho homem ainda habita em nós, e nós devemos morrer a nossa natureza terrena, como diz Paulo aos Colossenses, mas há essa luta entre a carne e o espírito. Mas veja que foi nos dada essa riqueza, mais uma moeda dessa riqueza, mais algo dessa riqueza insondável, santificação. Sabedoria, justiça, santificação. Veja que é o próprio Deus em Cristo que nos leva a essa santificação, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer e o realizar. Talvez se nós fôssemos entregues a nós mesmos, nós queríamos pecar, e pecar, e pecar, porque, como disse Lutero, o nosso coração é um inferno em miniatura. E somente a graça de Deus, somente o poder de Deus, somente a santificação de Deus em Cristo nos leva a não pecar. Caso contrário, somos entregues a toda sorte de pecados. Para permanecer firme, Cristo me assiste. Ele é quem efetua em mim a vontade de Deus, essa santificação. É verdade, de fato existe a soberania de Deus, né? E a responsabilidade humana. Temos a nossa parte, mas nós vamos ver, ou como diz o apóstolo em 1 Coríntios 1,30, Ele é a nossa santificação. Ele também diz ali que Ele é a nossa redenção. Veja que faz parte de tudo isso, das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo também se nos tornou da parte de Deus a nossa redenção, não no sentido daquela compra, né, de ter nos remido, pagado a nossa dívida para o Pai. Aqui está dizendo, nessa palavra de 1 Coríntios 1,30, sobre a minha eternidade com Deus. Quando eu entrar na presença de Deus, eu ressuscitarei ou receberei um corpo de glória, um corpo totalmente redimido, um corpo glorificado. Todo o problema a respeito de pecado, da minha luta contra o pecado, será resolvido. Ele se nos tornou da parte de Deus a nossa redenção, uma redenção completa e total. Isso faz parte das riquezas insondáveis de Cristo. Mas tem mais, não para por aí. Vejamos de outra forma, agora. De que o homem precisa para viver? De que realmente necessitamos? O homem natural. Qual a nossa maior necessidade? Qual a maior necessidade do ser humano? Vida. Ok? O ser humano precisa de vida. Mas todas as pessoas têm vida? Ou poderíamos dizer, na linguagem do Evangelho, que muitas pessoas passam por essa vida existindo. Elas simplesmente existem. Isso é o que nos leva, ou nos dá a entender o Evangelho. Porque se nós notarmos bem, irmãos, e olharmos muitas pessoas no mundo, quando são tiradas dela
tudo aquilo que de repente elas colocam no seu coração, elas não mais existem. Ou seja, elas deixam de existir. Por exemplo, vou colocar claro para nós. Veja um período de guerra. Vem a guerra e é declarado guerra na nossa nação. Então é tirado das pessoas o cinema, o teatro, a diversão, o entretenimento, tudo aquilo que as pessoas gostam. E o que elas dizem? Acabou a minha vida. Onde estava a vida dessas pessoas? Elas simplesmente estavam existindo. Mas a luz do Evangelho é que todos precisam de vida, e o Senhor Jesus disse claramente no seu Evangelho, ou no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então espera aí, vamos fazer um português claro. Se ele veio para que tenham vida, então eles não tinham vida. Eles tinham uma mera existência. Então ele veio trazer vida, e vida com abundância. Uma riqueza insondável de Cristo. Uma vida e uma vida abundante, porque sem essa vida de Cristo, sem essa vida qualitativa do Espírito Santo movendo-nos no nosso interior, nós somos meros existentes. Simples adubo para a terra e no futuro condenação eterna, separados da parte de Deus. Mas vejam que faz parte dessas insondáveis riquezas de Cristo, uma vida com abundância, uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, uma aproximação de Deus, comunhão. Cristo nos introduziu nesse relacionamento. Isso faz parte das suas riquezas. Isso faz parte agora da nossa natureza, é em Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Percebam que Paulo, ele viveu isso. Isso não foi uma elucubração, um pensamento, uma teoria, uma filosofia paulina, não. Ele diz isso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz muito claro: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Veja que ele entrou nessa realidade dessas insondáveis riquezas de Cristo. Não é uma mera palavras da boca para fora. Não. Para mim o viver é Cristo. A minha vida agora é Cristo. Tudo era Cristo. Ele tinha essa ambição santa, né? Vou colocar dessa forma, esse desejo santo de conhecê-lo, de se aproximar dele, de participar dos seus sofrimentos, de conhecer tudo a respeito dele. Ele escreve aos Filipenses, para o conhecer o poder da sua ressurreição e tantas outras coisas. Vida abundante, vida em Cristo. Ele sabia, o apóstolo Paulo, que em Cristo, ou nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Riquezas insondáveis de Cristo. Aí no capítulo 3, se vocês olharem o versículo 14, só um minutinho. Versículo 12, perdão. Pelo qual temos... Não, aquele versículo que fala sobre eleitos de Deus. Foi alguém me ajuda aí. Rogo-vos, pois, como eleito de Deus. Eu anotei errado, desculpa. Mas fala que faz parte dessa insondável riqueza de Cristo, que nós somos eleitos de Deus. Me fugiu aqui agora, pessoal. Oi? Qual versículo? Não é esse não, perdão. Portanto, fala sobre que nós somos eleitos de Deus. Isso faz parte também das insondáveis riquezas de Cristo. Nós somos eleitos de Deus. Ou Romanos 8,30, para nós ficarmos mais claros. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Não, mas perdão. Oi? 1,5. Não, mas perdão. E Efésios 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Vejam então que nós somos eleitos de Deus, fomos predestinados, chamados, justificados, glorificados. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa riqueza em Cristo, ou das insondáveis riquezas de Cristo, mas tem mais. Nós temos riquezas particulares para todos nós, para todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Por exemplo, descanso faz parte das insondáveis riquezas de Cristo. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Veja, descanso faz parte das insondáveis riquezas de Cristo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Insondáveis riquezas para cada um de nós. Ou poderíamos colocar também junto com esse descanso a paz. No seu Evangelho, João diz, Jesus ensinando aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não, a minha paz é totalmente diferente dessa paz momentânea do mundo, que os homens procuram encontrar paz nisso, naquilo outro. Não, eu sou a própria paz. Eu sou a própria paz. Riquezas particulares. Vejam que o ministro do Evangelho, ele não promove a paz interior de ninguém quando ele prega sobre relacionamentos internacionais, sobre situação internacional, sobre tragédias, terremotos. Não traz. Não. Quando ele prega sobre as insondáveis riquezas de Cristo, ele traz o próprio Cristo às pessoas e elas têm descanso, paz, alegria. E não é do circo de Soleil, não, é uma alegria verdadeira. É uma alegria que brota do próprio Deus, promovido pelo Espírito Santo. Certa vez o Senhor Jesus orou ao Pai: Pai, que a minha alegria seja neles completa. Veja que o Senhor, ele externa, orando ao próprio Pai, que a alegria dele seja dada aos discípulos. A alegria é uma manifestação do fruto do Espírito. Riquezas particulares que fazem parte dessas insondáveis riquezas de Cristo. Sabedoria, outro tipo de sabedoria, como diz Tiago: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus e dá a todos, liberalmente. Sabedoria para termos direção, para termos discernimento, para nos auxiliar no dia a dia, o que devemos fazer. Riquezas particulares, até para enfrentarmos a morte. Para enfrentarmos o dia da nossa morte, como já citamos aqui, o morrer é lucro, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Uma das riquezas insondáveis de Cristo. Morrer e estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Mas agora que eu comecei a arrumar uma namorada, estou pensando em casar, será que é melhor mesmo? Ou isso, ou aquilo outro? Não. Sempre melhor. Veja que nessas riquezas insondáveis, Paulo escreve que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Irmãos, é insondável, não tem como. Vamos ficar aqui até meia-noite, cada um fala 10 coisas, não tem jeito. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Lá em 1 Pedro fala assim: de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Faz parte das riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, vivamos para isso. Vivamos usufruindo de tudo isso, usufruindo dessas riquezas, demoremos-nos nelas, apeguemos-nos a elas, tenhamos mais e mais delas nas nossas vidas. Não fechemos a porta e digamos: já sou rico, já estou abastado, já tenho tudo. Não faça isso, porque você fazendo isso, o Senhor fica de fora e Ele deseja que você abra a porta e tenha mais comunhão, ou comunhão com Ele, e que você usufrua demais dessas riquezas insondáveis de Cristo. Se porventura, ainda nesse dia, nós estamos vivendo como mendigos, que oremos a Deus, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra o nosso coração para compreender sobre todas essas verdades que são dadas a todos os santos, para que todos os santos usufruam delas. Irmãos, a Bíblia diz assim, por exemplo: não andeis ansiosos de coisa alguma, não é isso? É um mandamento. E lá também diz sobre a paz, diz assim o apóstolo: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas
necessidades pela oração, súplica e ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Que riqueza nós usufruímos dessa paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que riqueza é essa? Que em meio a qualquer tempestade, a qualquer guerra, a qualquer prisão, a qualquer coisa que nos sobrevenha, nós estaremos abundantes dessas riquezas de Cristo. Que Deus nos auxilie, que Deus abra o nosso entendimento por meio do Espírito Santo que nos foi dado, para entrarmos, de fato, na posse dessas riquezas insondáveis de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.